Era uma tarde comum quando o homem decidiu voltar mais cedo para casa, planejando uma surpresa para sua esposa. Não avisou, imaginando a felicidade que traria ao chegar antes do esperado. Mas o que encontrou ao abrir a porta foi algo que jamais imaginara. Sua esposa, a mulher com quem compartilhava sua vida, estava nos braços de outro homem. O choque foi tão grande que ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. Um silêncio pesado tomou conta da sala, e seu coração bateu tão forte que quase pôde ouvi-lo ecoar no vazio que agora preenchia sua alma. Ele poderia ter gritado, questionado, feito um escândalo, mas não. Algo o impediu. Talvez a incredulidade ou o fato de que a dor o paralisara de tal forma que nem mesmo as palavras conseguiam sair de sua boca. Com os olhos marejados e a respiração entrecortada, ele simplesmente virou as costas. Sem dizer nada, saiu de casa. Cada passo que dava para longe daquela cena era como um golpe em seu coração. Sua mente gritava, seu corpo queria reagir, mas tudo o que conseguiu foi se afastar, tentando escapar da angústia. Ele não só deixou a casa, deixou a cidade, sua vida e tudo o que conhecia. Sem um destino certo, começou a vagar pelas ruas. O homem que outrora tinha uma família e uma vida estável, agora se encontrava perdido, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Meses se passaram. As noites eram frias, solitárias, e a fome começou a fazer parte de sua rotina. O orgulho que tinha como marido, como ser humano, desaparecera. Ele agora vivia nas ruas, invisível aos olhos dos outros, maltrapilho, sem esperanças e sem direção. Certa manhã de sábado, ele acordou em um banco de praça. A chuva da noite anterior o deixara encharcado, e o frio penetrava seus ossos. Ele se abrigava debaixo de uma árvore, mas isso pouco ajudava. A fome crescia dentro dele, como um monstro insaciável. Seus bolsos estavam vazios, e ele não tinha mais do que uma roupa velha e um coração partido. Desesperado, começou a vasculhar os bolsos à procura de uma moeda ou qualquer coisa que pudesse trocar por comida. Mas enquanto mexia nas roupas, uma força maior o tomou. De repente, sentiu uma necessidade imensa de orar. Com lágrimas escorrendo pelo rosto sujo, ele se ajoelhou sob a árvore e implorou: Senhor, por favor, se ainda estiver me ouvindo, me ajude. Só preciso de um pouco de comida, só o suficiente para continuar. E por favor, mostre-me que não estou sozinho neste sofrimento. Me dê um sinal, qualquer sinal de que o Senhor ainda está aqui comigo. As palavras saíram de sua boca com dificuldade, pois ele já não sabia se acreditava que alguém ainda se importava com ele. Depois de alguns minutos, ele se levantou, enxugou as lágrimas com a manga da camisa rasgada e começou a andar em busca de algo para comer. Não sabia exatamente o que encontraria, mas tinha fé de que sua oração não fora em vão. Ao caminhar pelas ruas, encontrou um pequeno boteco. Com as moedas que havia reunido ao longo dos dias, comprou uma marmita. O dono do lugar o olhou com desdém, não permitindo que ele entrasse para comer. Afinal, ele estava visivelmente sujo, com o cabelo desgrenhado e o rosto coberto de sujeira. Sem escolha, ele se sentou na calçada. O estômago roncava e a fome era quase insuportável. Ele abriu a marmita com mãos trêmulas, já saboreando a comida em sua mente. No entanto, antes que pudesse dar a primeira garfada, uma voz o interrompeu. Moço, por favor, chamou um senhor idoso, acompanhado de 2 crianças. Estamos com muita fome. Será que você poderia nos dar essa comida? O homem olhou para aquelas 3 figuras em pé diante dele. O velho tinha uma expressão de cansaço, e as crianças, que pareciam ter cerca de 12 e 13 anos, olhavam para a comida com olhos famintos. Naquele momento, o homem viu neles o reflexo de si mesmo, perdidos, famintos e necessitados. O dilema foi imediato. Ele não comia há mais de um dia, mas algo dentro dele o fez agir de maneira contrária ao que o instinto de sobrevivência dizia. Com um sorriso fraco e cheio de compaixão,
Ele respondeu: podem comer. Eu comi ontem de manhã e vejo que vocês precisam mais do que eu. O velho sorriu, um sorriso genuíno e cheio de gratidão. Que Deus abençoe você, meu filho. Sua bondade não passará despercebida. O que você fez hoje mudará não só seu coração, mas também o seu destino. Após essas palavras, o Senhor tirou uma moeda do bolso e insistiu para que o homem a aceitasse como forma de agradecimento. Inicialmente, o homem recusou, dizendo que o velho e as crianças precisavam mais do que ele. Mas o Senhor insistiu tanto que, por fim, ele aceitou a moeda. Não era nada mais do que uma moeda velha e desgastada, mas o gesto o tocou profundamente. Enquanto o velho e as crianças se afastavam, ele os observou com um misto de felicidade e tristeza. Voltou à praça e tentou dormir, mas a fome e a inquietação o mantinham acordado. Tentou deitar-se sobre folhas de jornal que encontrara espalhadas, tentando se proteger do vento frio que soprava. Em meio ao desconforto, um anúncio em uma das folhas chamou sua atenção. Compra-se moedas antigas. Ele imediatamente lembrou da moeda que o velho lhe dera. Um sentimento de esperança brotou em seu peito, algo que ele não sentia há muito tempo. Será que essa moeda tem algum valor? Zrenia, sem perder tempo, ele rasgou o anúncio do jornal e correu até o endereço indicado. Ao chegar lá, o dono da loja de moedas o olhou de cima a baixo, estranhando aquele mendigo em sua porta, mas o deixou entrar. Senhor, eu vi seu anúncio no jornal. O senhor poderia avaliar esta moeda para mim? Zrenia perguntou o homem, segurando a moeda com mãos nervosas. O comerciante pegou a moeda e começou a examiná-la com atenção. Após alguns minutos de silêncio, seus olhos se arregalaram. Amigo, você tem uma verdadeira relíquia em mãos. Esta é uma moeda espanhola de altíssimo valor. O homem não acreditava no que ouvia. Como algo tão pequeno e aparentemente insignificante poderia valer tanto? O comerciante voltou para o balcão e, após alguns minutos, retornou com um cheque. Aqui está. Esse é o valor que posso pagar por ela, disse, entregando o cheque ao homem. O cheque era de uma quantia que ele jamais imaginou ver em sua vida. Com mãos trêmulas e o coração acelerado, o homem mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ele saiu da loja quase correndo, com lágrimas nos olhos, decidido a encontrar o velho e as crianças para dividir sua sorte com eles. Percorreu as ruas desesperadamente, procurando em cada esquina, cada praça, mas não conseguiu encontrá-los. Desesperado, foi até uma banca de jornais e perguntou à senhora que estava ali. A senhora viu um homem idoso com 2 crianças por aqui? A dona da banca assentiu. Sim, eles estavam aqui mais cedo. O senhor me deixou um recado para entregar caso alguém o procurasse. Ela então entregou um pequeno bilhete dobrado. O homem, com o coração apertado, abriu o bilhete. Ao ler as palavras, foi tomado por uma profunda emoção. Hoje, você deu o seu melhor, filho, e nós o recompensamos com muito amor. Assinado, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele caiu de joelhos com lágrimas escorrendo pelo rosto, entendendo naquele momento que sua oração havia sido respondida. Existem momentos em que a vida nos coloca em situações de extremo sofrimento e angústia. Sentimos que estamos sozinhos, perdidos, sem saber para onde ir ou o que fazer. Mas mesmo nas piores tempestades, Deus está conosco. Ele vê nossas ações, conhece nosso coração e sempre retribui a bondade com bênçãos imensuráveis. Talvez você esteja passando por um momento assim, onde tudo parece sem saída. Mas lembre-se, continue plantando bondade, continue sendo a luz nas trevas, e Deus, em sua infinita misericórdia, transformará sua vida de maneiras que você jamais imaginou. A vida é um reflexo das nossas ações. A bondade que espalhamos tem um poder transformador, e ao darmos o nosso melhor, Deus retribui com abundância, seja material ou espiritual. Faça o bem, pois a justiça divina nunca falha.